Então vamos dar continuidade, vamos começar a trabalhar com categorias, né, e com artigos. Como que funciona isso aqui? Essa é uma novidade dessa versão para as versões anteriores. Antigamente funcionava da seguinte forma: tinha aqui uma seção, né, que não tem mais. Aí, pertencente a essa seção, tinha outras categorias. Então, por exemplo, poderia ter aqui embaixo duas categorias que seriam pertencentes àquela seção. E dentro dessas categorias, as categorias são esses retângulos menorzinhos, eu tinha também outros itens que pertenciam a ela, que são chamados de artigos. Então, bem horrível aí mesmo, mas deu para vocês entenderem, já que não tem a possibilidade, né, de mostrar no quadro. Então, seria isso aqui, ó. O primeiro aqui em cima, dá para entender. Esse aqui é uma seção. Dentro da seção, né, pertencente à seção, tinha duas categorias, e dentro das categorias eu tinha diversos artigos. Duas não, tá? Já pode ser quantas categorias eu quiser. Vamos supor que essa seção vai ser a seção de notícias do meu site. Dentro da seção de notícias, eu tenho uma categoria relacionada a esporte, outra categoria relacionada a política e assim por diante. E dentro de esporte eu tenho aqui as minhas matérias, que seriam os meus artigos. Ah, mas e aí? Não é mais assim, mudou. Como que mudou? Essa primeira que era seção, ela também agora é uma categoria, só que nós chamamos ela de categoria pai. Então a categoria pai e as subcategorias correspondentes e pertencentes a ela. Vamos para a prática para que vocês possam entender melhor essa bagunça aí. Então eu vou criar primeiro uma categoria, administrar categorias, nova categoria. Ele vai entrar aqui nesse painelzinho. Tem um outro jeito de eu fazer. Se eu cancelar e só clicar em categoria ali, ele vai abrir essa opção. Se eu cancelar, já vai cair nela. Onde eu tenho uma nova, eu posso editar, deixar ela publicada ou despublicada, aqui aparecendo ou não. Arquivar, que é para guardar ela, como se eu fosse manter ela guardada para depois utilizar. E a gente vai passar por cada uma dessas opções aí, que é coisa fácil. Clico em novo para criar uma nova categoria. Então a primeira categoria ela vai se chamar notícias, que seriam a seção anterior. Opa, o que é isso? Só notícias, nada disso aqui, tá me dando um tanto de dica ali, não quero isso. Esse apelido ele vai ser preenchido automaticamente, isso aqui serve para você ter um outro nome para aquela categoria para poder acessar ela depois, tá joia? Ela é uma categoria que vai fazer parte de outra não, então vou deixar nenhum pai, porque não pertence a nenhuma outra categoria. O estado dela vai ser publicada, visível, sim. O nível de acesso vai ser nível público, vai ser editável, né, que é o especial aqui, ou vai ser registrado, só apenas registrados no site poderão visualizar essa notícia. Então seria mais ou menos isso aí. Vamos deixar público para que todos tenham permissão de visualizar. Se eu deixar aqui especial, eu vou poder configurar aqui, né, essas permissões, né? Então ele tem ali algumas opções para que eu possa estar configurando. Deixa eu fechar esse trem aqui. Toda hora ele me dá a opção ali de modificar. Configurar então se ele vai poder criar, se ele vai poder apagar ela. Então um nível aí de permissão que eu vou dar para aquele usuário poder trabalhar em cima daquela notícia. Posteriormente a gente vai voltar nisso aqui. O idioma que eu quero que eu utilize é todos, né, que eu tenho lá, que é o inglês e o português. E aqui o número de identificação dela. Vai em alto incremente, né? 0, depois você fazer mais 1, 2, 3 e assim por diante. Como se fosse a chave primária daquela notícia. E aqui o texto. Lá nos arquivos da aula 8, vai ter um bloco de notas chamado texto, que eu tenho ele aberto aqui, ó, onde vai ter uns textozinhos só para a gente fazer rapidão aqui. Então vou copiar aqui o da categoria pai, que é esse texto aqui. Você acompanha as últimas notícias do esporte, cultura e saúde. Então esporte, cultura e saúde vão ser as minhas categorias pertencentes a essa categoria pai aqui. Então beleza, a gente vai criar elas já. Feito isso aqui, eu vou pedir então para fazer o seguinte. Uma coisa que eu não falei, se eu quiser adicionar a imagem, eu posso clicar aqui e adicionar a imagem. Obviamente ela já tem que estar dentro daquele local que é aquela pasta imagem, que é o nosso servidor interno aqui. Então eu tenho que colocar essa imagem lá. Então tem que fazer isso aí. Aqui tem opções de permissão, né, que eu tinha falado lá, que são essas opções que eu abri aqui em cima. Então beleza. Feito isso aí, eu vou pedir aqui então para salvar essa minha nova categoria. Cliquei em salvar. Vamos ver. Categoria salva com sucesso. Beleza. Vou clicar em fechar para poder visualizar as categorias que eu tenho criadas aqui. Então eu tenho aqui duas, né? Essa aqui que não vem registrada, que já é padrão, eu vou clicar aqui em cima dela, ó, e vou pedir para excluir.
Então aqui na lixeira ele vai remover para mim aquela categoria. E tem a que eu fiz agora, que é notícias, que o próprio apelido dela foi o mesmo nome ali, né, de notícias. Então ela é na ordem a minha primeira. Isso aqui é o publicado e não publicado. Então se eu quiser despublicar, eu clico aqui, ele não deixa ela visível. O nível de acesso que eu coloquei aqui público, se eu quiser trocar também, eu posso fazer a substituição e assim por diante, né? São aquelas opções que eu tenho lá. Aqui eu tenho algumas outras opções, como por exemplo para filtrar. Às vezes eu tenho várias e várias postagens aqui, né, de categorias, então eu posso filtrar e buscar uma ali. Vamos fazer mais uma, só para que dê para me explicar o que eu quero ali, né, de juntar uma com a outra, que é fazer aquela estrutura que eu mostrei. Então tem uma categoria principal. Dentro dela eu vou ter 3 categorias, né, que são as categorias filhas. Fiz a categoria pai, que vai ser que vai ser esporte, cultura e saúde. Então nós vamos fazer essas 3 categorias ali dentro. Aí a primeira vai ser aqui então, ó, de esportes. Vamos criar a nossa categoria de esportes. Vamos fazer ela, né, na próxima aula, devido ao tempo aí da videoaula.